Olá, irmãos e irmãs, boa tarde, na paz de Cristo, Rei da Glória. Espero que todos estejam se sentindo bem, tenham passado uma boa semana. A gente fica triste, né, pela perda da nossa irmã Vera, perda de sua mãe, mas Deus é o Consolador, Deus é aquele que nos guarda, nos guia. A gente sente muito, né? Quando perde alguém, quando alguém do nosso relacionamento ou da nossa família parte, a gente fica muito triste, né? Muito desconsolado, mas Deus é o nosso Consolador. Eu acho que é um direito que todos nós temos de ficarmos tristes, de ficarmos acabrunhados, né? De expressarmos mesmo o nosso sentimento de perda. Isso é saudável, isso é normal, mas Deus é o nosso Consolador, e à medida que o tempo vai passando, a gente vai realmente entendendo, né, que Deus é Senhor e Ele sempre faz o que é melhor. A gente não sabe, mas Ele sabe, né, por que levou a mãe da nossa irmã Vera. Deus sabe, né, o motivo de tudo. Então eu espero que a nossa irmã Vera continue firme no Senhor, que isso não sirva para desestimulá-la da caminhada na fé, e para que ela continue, né, sempre pronta para estudar a palavra de Deus e receber de Deus todo consolo. Abra o seu coração, minha irmã, para o consolo de Deus. Amém? Muito bem, gente, vamos continuar o nosso estudo, né? Nós estamos estudando Gênesis capítulo 1, Gênesis no capítulo 1, hoje nós vamos ler os versículos 20 a 23, versículos 20 a 23, porque nós estamos entrando no 5º dia da criação. Então vamos lá, eu vou ler aqui, vocês, né, podem acompanhar aí na sua Bíblia. Deixa eu chegar um pouquinho para trás aqui, porque está me cortando aqui a cabeça. Então, Gênesis 1, de 20 a 23, diz assim: E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim, Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: Sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Amém? Muito bem, é isso aí. Então nós chegamos aqui no 5º dia da criação. Da mesma forma, quando Deus criou as aves, as árvores, a relva, né, as plantas, que Ele ordenou que a terra produzisse, da mesma forma, né, Deus aqui, Ele determina, diz assim: E Deus diz que as águas sejam povoadas de enxame de seres vivos. Não é que ele não deu uma ordem de criação dos seres vivos da água. Haja peixe, tipo assim, né? Haja golfinhos, haja o tubarão, haja a baleia. Não, ele não falou isso. Ele disse assim, que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Então, ele começa a pegar do que ele já havia criado. Ele criou o firmamento e ele
mandou que as águas, né, que ele criou se juntassem e formasse a porção seca, e a partir daí ele já determina que as águas reproduzam e que as aves apareçam no firmamento. Então, assim, como se o firmamento fosse fazer surgir as aves do céu. Então, no quinto dia, Deus está criando os seres aquáticos e as aves. Então, mais uma vez, somente pela sua palavra. Somente pela sua palavra ele cria tudo isso. Ele determina e esses seres vivos aparecem. É interessante a gente observar aqui que aqui começa a criação de seres vivos. Porque quando ele criou, né, o firmamento, o céu, a terra, né, a lua, as estrelas, não eram seres vivos. Agora ele passa a criação dos seres vivos. Ele começa a povoar a terra que ele havia criado, o firmamento, com a terra embaixo, os céus, as águas, né, a porção seca. Ele começa a povoar essa sua criação com seres vivos, que são os animais marinhos, os seres aquáticos e as aves, são seres vivos, né? Somente pela sua palavra ele determina e elas acontecem, tá? A criação aqui, e agora eu estou aqui nesse livro do quinto dia, né? Que diz o seguinte, que Deus havia criado os céus e as águas, e então eles encheu abundantemente de criaturas viventes. Fez pássaros para voar nos céus e criaturas aquáticas para brincar nos mares. Eu achei interessante o autor falar isso, brincar. Que variedade, aí Salmo 104, 24, 25, o salmista ele faz uma exaltação a Deus por essa criação. Ele diz assim, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas, eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. O salmista, no Salmo 104, ele reconhece essa criação de Deus dos seres vivos. Nesse dia, nesse dia, nesse quinto dia, é quando Deus faz essa criação. Eu esqueci aqui de imprimir, porque nós vamos usar um texto aqui. Meu pai, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui de novo. Só um momentinho, gente. É porque, tá aqui. Eu vou imprimir uns textos que a gente vai estar usando hoje. E eu não quero ficar, abra a Bíblia, fecha a Bíblia, então eu já botei aqui no meu computador e agora eu tô imprimindo. Então, vamos entender aqui como que Moisés classifica esse dia da criação. Primeiro, Moisés diz que a vida foi criada, presta atenção, foi criada, né? E ele classifica em dois pontos. Primeiro, os seres que se movem nas águas. Seres que se movem nas águas. É o que está aqui no versículo 20. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Mas primeiro ele falou que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos. Quando ele fala assim, enxame de seres vivos, isso aí, na realidade, é uma descrição muito vasta. Por quê? Porque ela inclui desde os peixes, pequenininho, maiorzinho, grandão, né? Os peixes que a gente consome, né, na nossa alimentação, desde os peixes até o camarão, que muita gente gosta, eu não sou muito chegada não, tá? No camarão, aí vem a água viva, né? Aí vem o golfinho, a baleia, todo ser vivo que cruza pelas águas. Nós poderíamos
citar até alguns outros, mas eu até nem tenho muito conhecimento, né, desses seres marinhos, né? Eu só conheço peixe, né? É o golfinho que a gente vê, acha bonitinho, a baleia, né? Que de vez em quando encalha aí nas nossas praias aí do Nordeste. É isso que a gente vê, né? Mas são seres vivos que cruzam pelas águas dos mares, águas dos rios, águas dos lagos. Tudo isso foi criado neste dia, neste quinto dia, pela palavra de Deus, como enxames de seres vivos. Porque quando Deus fala, né, para as águas, né, que as águas se ajuntem todas para parecer a porção seca, ao mesmo tempo, ele também já criou os lagos, ele já criou os rios, ele já criou os mares, já estava tudo ali. Por isso que eu digo que quando ele fala que as águas se ajuntem, não é que elas ficaram juntas num determinado lugar, não. Elas se ajuntaram, mas ao mesmo tempo como água se espalhando, né, formando já as nascentes, não é isso? Para que tenha sempre a água em rotatividade. Então, quando ele falou que era para as águas se separarem, a água de cima, a água de baixo, e aparecer a porção seca, ele já estava criando os mares, os rios, os lagos, né? Tudo já estava sendo criado nesse dia. E Moisés, aqui no quinto dia, com relação ao quinto dia, ele também menciona uma expressão que tem dado uma dor de cabeça terrível para os estudiosos da Bíblia, para os teólogos, para os intérpretes. Ele fala assim, quer ver? Deixa eu ver se está aqui na minha Bíblia. Seres vivos. Assim Deus criou, estou lendo o versículo 21, Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem. Aí a gente fica pensando assim, o que são essas criaturas marinhas? É uma dor de cabeça terrível, né? Criaturas marinhas. Aí a gente vai lá na mitologia, e o reverendo Augusto Nicodemos explica bem isso. Ele diz que na mitologia dos cananeus, os povos, né, que habitavam a terra que Israel ia morar, ia invadir, eles eram temidos, tá? Na mitologia. Os povos que habitavam na terra, né, eles eram temidos como os dragões do mar. Fazer uma comparação dos cananeus com os dragões do mar, que eram inimigos do deus Baal. Os dragões do mar eram inimigos do deus Baal, que era o deus da fertilidade. Baal estava o tempo todo brigando com esses dragões do mar. Isso é uma coisa da mitologia, né? Os dragões do mar, os cananeus eram temidos como os dragões do mar, então eram criaturas assim medonhas, tremendas, e segundo a mitologia, eles viviam brigando com o deus Baal, que era o deus da fertilidade, né? O deus Baal estava o tempo todo brigando com esses dragões do mar. O que são isso? Quem pode entender o que seriam dragões do mar? É um negócio muito, muito esquisito, né? Os autores bíblicos, e aí não só Moisés aqui, mas também Isaías, Salmos, no livro de Salmos, até o livro de Jó, eles usam essa terminologia que os pagãos usavam para descrever esses seres. Eu anotei aqui, fui lá buscar para a gente ler, para não perder tempo. No Salmo 74, versículos 13 e 14, está escrito assim: Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste as cabeças das baleias nas águas. Então, baleia, lá no livro de Salmo, então baleia é bem antigo mesmo. Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã, e o deste por mantimento aos habitantes no deserto. Olha que interessante, né? A pergunta aqui que a gente fica pensando, quando ele fala aqui no Leviatã, né, que fala nos monstros marinhos, não é isso? Quando ele fala aqui, quebraste as cabeças da baleia, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã.
e o deste por mantimento aos habitantes do deserto, a gente faz uma interrogação. Leviatã, que bicho é esse? Com que se parece esse negócio aí chamado Leviatã, que ninguém sabe, ninguém consegue descrever esse bicho aí aquático, né, marinho, chamado Leviatã. Ninguém sabe quem são os monstros marinhos e nem o Leviatã. Nós não temos informação em lugar nenhum sobre monstros marinhos e Leviatã. Aí lá em Isaías 27:1, também anotei aqui, ele diz assim, naquele dia, 27:1 Isaías, o Senhor castigará com a sua espada dura, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Essa passagem fala sobre o quê? Sobre a punição de Deus a criaturas místicas, simbolizando forças malignas ou inimigos de Israel. Aqui em Isaías, o Leviatã e o dragão, que ele fala aqui também, né? O Leviatã serpente veloz, o Leviatã serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Se a gente for lá em Apocalipse, no capítulo 11, vamos lá no Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, o que a gente vê aqui? Não, peraí. Não, é 13. Apocalipse capítulo 13, o que a gente vê? 13, no versículo 1, o título, a besta que emerge do mar. E a gente fica sabendo que essa besta que emerge do mar é o anticristo. Porque depois, continuando no versículo 11, a besta que emerge da terra. A besta que emerge da terra, nós já estudamos isso, é o falso profeta. E aqui agora, em Isaías 27:1, diz assim, naquele dia o Senhor castigará com a sua espada dura, grande e forte, o Leviatã serpente veloz e o Leviatã serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. O dragão aqui é a serpente. É a serpente que é o dragão. É Satanás, a serpente. É Satanás, né? Que é o dragão. Nós temos esses três inimigos de Israel, do povo de Deus, que vão se levantar nos últimos dias. O dragão, que é Satanás, né? A serpente, o capitão lá do inferno, o anticristo, tá? Que vai surgir do mar, e o falso profeta. O falso profeta. Então, esses três, né? Eles vão surgir no final dos tempos. De repente, o Leviatã, eu achei aqui, e achei interessante, e quero ler para vocês, o que poderia ser o Leviatã. Aí o contexto, né, do que eu encontrei na internet diz assim, o livro de Isaías, no capítulo 27, fala sobre a restauração de Israel, que só vai acontecer no final dos tempos, e a esperança que Deus oferece ao seu povo, mesmo em tempos de dificuldades. Aí fala, Leviatã. O termo Leviatã refere-se a uma criatura marinha poderosa, que pode ser o anticristo, frequentemente associada a forças caóticas e destrutivas na mitologia, e pode simbolizar inimigos de Israel ou até mesmo forças espirituais malignas. Se nós fôssemos trazer isso hoje para os nossos dias, o Leviatã seria quem está agora, né, em Israel, não é isso? Esse seria o Leviatã, inimigos de Israel.
Então a gente vê que é uma figura, Leviatã é uma figura simbólica, mas ela é associada a um animal, a um ser vivo marinho, que está nas águas. Está associado a isso, como a gente vê aqui em Salmo 74, que fala dos monstros marinhos e do Leviatã, e aqui em 27, Isaías 27:1, que fala do dragão do mar. Deus vai ferir a cabeça do dragão, do monstro, da serpente veloz e sinuosa que mora no mar, que pode ser o Leviatã. Tá certo? Serpente, fala como é que é? Serpente veloz e serpente sinuosa que mora no mar. Então, algumas pessoas podem pensar assim, pode ser os dinossauros, mas os dinossauros não moravam no mar. Os dinossauros pelo que eu já li e vi em televisão, eram animais ou monstros, vamos chamar assim, da terra, não era do mar, tá? Então, algumas pessoas acham que seriam dinossauros, esse Leviatã. Outros acham que seria baleia, tubarões, mas baleia já é baleia, a gente conhece. Tubarão, a gente já conhece como tubarão, né? Ou o Leviatã seria alguma espécie extinta? Talvez. Mas no contexto teológico, bíblico, Leviatã é a serpente, é Satanás, são nações, exércitos que se voltam contra o povo de Deus. No momento nós temos um aí ativo, não é isso? Então tá. Mas, fora isso, a gente não tem certeza se existiu mesmo dentro do mar um animal monstruoso, maior ainda do que esse monstro marinho, que seria o Leviatã, e que analogicamente, né, na analogia, ele passou a ser, a nível espiritual, como o inimigo de Israel, o inimigo do povo de Deus, tá? Mas o ponto que eu quero mostrar aqui é que qualquer coisa que seja esse bicho aí, esse monstro, esse Leviatã, não interessa, ele foi criado por Deus. Se Deus criou um Leviatã lá no mar, e esse Leviatã passou a simbolizar, né, na visão dos Salmos, na visão de Isaías, passou a simbolizar um ser que seria inimigo do povo de Deus, e que Deus ao final vai destruir, né? Nós vimos aqui, vai destruir com o quê? Isaías 27:1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua espada dura, grande e forte, o Leviatã. Então, de qualquer forma, são seres que foram criados por Deus. E esses seres criados por Deus não está em conflito hoje, agora, com Deus, como ser marinho, não como a simbologia dele, mas como ser marinho. Ele não está em conflito com Deus, como acontece na mitologia pagã, né, que esses monstros marinhos lutavam com Baal, que era o deus da fertilidade, né? E se enfrentavam e guerreavam entre si. Não, eles estão debaixo de Deus e debaixo do poder, do poderio, da majestade de Deus. São seres marinhos que, ainda que possam simbolizar, eu quero deixar isso claro, quando vocês encontrarem, desculpe aqui o pigarro, quando vocês encontrarem na Bíblia falando sobre Leviatã, e você vai ver isso, Jó fala no Leviatã, vocês entendam isto, que é uma analogia com um ser marinho que foi criado por Deus. Tá? E ele era tão monstruoso, tão terrível, tão danoso, tão perigoso, que na teologia ele foi comparado com exércitos, com nações, com povos que se voltam contra o povo de Israel. Tá bom? É isso aí. Então, dessa forma,
que está aqui nos versículos 20 a 23 que a gente acabou de ler, Deus enche as águas em enxames de seres vivos de todo o tipo. De todo tipo. Eu quero voltar aqui numa coisa que eu já falei com vocês e quero reforçar, que Deus criou uma vez e acabou, e criou, não vai criar mais. Tá entendendo? Mas apareceu um pássaro diferente, apareceu um peixe que ninguém tinha ainda descoberto. Não, ele já estava lá. No 5º dia Deus criou. Deus criou de uma vez só. E depois nós vamos continuar aqui nessa leitura desses versículos, são poucos versículos, mas que tem conteúdo bom para a gente conversar sobre eles. Depois nós vamos ver que Deus deu a eles a capacidade de se reproduzirem, reprocriarem, tá? Então, Deus criou os peixes, pronto, acabou. Criou o golfinho, acabou. Não vai ficar toda hora, mais um golfinho, mais 10 golfinhos, apareça não sei quantos golfinhos. Não, acabou. Deus criou uma única vez e acabou. E isso é muito importante a gente entender, meus irmãos, porque quando nós chegarmos lá no 6º dia, nós vamos bater nisso de novo, tá? Que Deus, toda a criação de Deus, desde o momento que ele disse, que a Bíblia diz que ele fez separação, né, da terra, como é que é? No versículo, capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, já criou. A terra, porém, era sem forma e vazia, né? Havia, como é que é o negócio? Eu sempre esqueço. Deixa eu ler de novo. Havia trevas, essa parte que eu tenho que decorar. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Criou, está criado. Aí no primeiro dia que ele falou, haja luz, que nós vimos que não era a luz do sol, não era a luz da lua, das estrelas, era uma luz que emanava do próprio Deus para as coisas que ele estava continuando a criar, ele precisava dessa luz. Então ele disse, haja luz, e houve luz. Depois ele criou o firmamento, acabou, já criou, não vai criar mais outros firmamentos, entendeu? Pegou a água, vamos dividir a água para cima, água para baixo, acabou, fez essa divisão, separa a água para aparecer a porção de terra, acabou, tá? Aí, mas espera aí, agora descobriram, eu estava ontem num aniversário, e eu não sei quem que saiu com esse assunto, não sei se foi Edir, Elton, que descobriram agora que além da Antártida, que todo mundo achava que a Antártida, né, que é aquele lugar super gelado, que é difícil morar lá só existe mesmo laboratórios, né, científicos, essa coisa toda, descobriram que além da Antártica existe um outro lugar. Continua, a Antártica não para ali. Existe mais coisas depois da Antártica. Olha só. Aí a gente vai falar assim, Deus acabou de criar ali, mas eu vou, não, nós é que acabamos de descobrir que existe. Mas Deus já criou e está criado e ponto, acabou, tá? Então Deus criou esses animais marinhos, tá? Seres vivos marinhos e acabou, e criou. Encheu as águas com eles, de enxames de seres vivos de todo tipo e acabou. Agora eles é que vão estar se reproduzindo e enchendo os mares, né? Aí, na continuação, o que Deus faz? Ele vai para o firmamento e ele fez também um outro tipo de ser vivo, que são as aves, que nós chamamos de aves. Elas deveriam fazer o quê? Sobrevoar sobre a terra e debaixo do firmamento do céu. São as aves. Também Deus criou e criou uma única vez. Criou uma única vez. Peixes, seres vivos, enxames de seres vivos aquáticos e agora também as aves enchendo o firmamento, né? Uns enchendo as águas e agora também enchendo o firmamento, foram criados e separados poucos dias antes. Deus os criou e os separou. E diz aqui que Deus os abençoou. E aqui
é uma coisa nova que nós vamos encontrar no livro de Gênesis. Pela primeira vez, Deus abençoa alguma coisa que ele criou, né? Que são seres vivos. Muito interessante, né? A Bíblia não diz que Deus abençoou o sol, abençoou a lua. Não, mas quando ele cria seres vivos, ele vai abençoar. Então, nesse dia foi acrescentado um novo elemento à obra de Deus. Ele não apenas viu que isso era bom, mas também abençoou os seres que havia criado. Essa é a primeira vez que o termo abençoar aparece na Bíblia. A bênção de Deus permitiu que os animais e as aves se reproduzissem em abundância, desfrutando de tudo o que Deus havia criado para eles. Estou lendo aqui nesse livro que eu já falei para vocês, né? Comentário bíblico expositivo de Warren Wiersbe. Sei lá, é mais ou menos isso aí que é o nome dele, tá bom? Não vou encontrar com ele, então não vou ter problema de errar o nome dele aqui não, mas é um nome muito difícil de falar. Nesse comentário, ele fala isso aí, tá vendo? Deus abençoou, e tem aí para nós, né? Peraí. Sim. E tem aí para nós essa informação de que é a primeira vez na Bíblia que Deus abençoa a sua criatura. Aí, o que significa esse abençoar? Deus abençoou ave, passarinho, pardal, né? Deus abençoou baleia, abençoou cachalote, abençoou o golfinho, o camarão. Como é que é isso? Aí a gente vê aqui na Bíblia, ó. Não é aqui não, você vai mudar a folha aí. A gente vê aqui, ó. No versículo 21 diz assim, Gênesis, capítulo 1, versículo 21. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo, olha aí para você entender a característica dessa bênção. O que significa essa bênção de Deus para esses seres vivos aquáticos e do firmamento, né, que Deus criou? Ele disse assim, sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. A bênção de Deus foi para quê? Para que esses seres criados se multiplicassem. E isso nós vamos estar vendo, estudando Gênesis mais lá para frente, logo depois no 6º dia também, que Deus só faz isto com seres vivos. Deus só abençoa os seres vivos que ele criou. Ele determinou que os seres vivos que estavam nas águas se multiplicassem e enchessem as águas. Presta atenção quando nós estivermos estudando o 6º dia, porque a palavra é a mesma, tá? Deus os cria já com poderes de reprodução para que ele não tenha que todo dia criar de novo. Vocês vão se reproduzir. Ele cria inserindo no DNA, na genética dos seres que ele criou, a capacidade deles se reproduzirem. A mesma coisa ele fez com as aves. Ele manda também que elas se multipliquem e que voem sobre a terra, enchendo todo o firmamento. A bênção de Deus para esses seres foi nesse sentido. E Deus os cria. Moisés diz aqui, segundo as suas espécies. Muito interessante isso, porque foi a mesma coisa que ele disse para as plantas, para as árvores, para a relva. Segundo vocês, né,
se reproduzam segundo as suas espécies. Só que lá não eram seres vivos, né? Mas aqui eram seres vivos, né? Eram seres vivos que Deus tinha criado, né? Segundo a sua espécie. Então, o que isso significa? Que peixe é peixe, ave é ave e pronto, tá acabado. Não tem discussão, tá? Eles não têm um ancestral comum, né? Eles não têm, né? Um ancestral para todo tipo de peixe ou para todos os tipos de aves. Eles foram criados segundo as suas espécies. Nasceram ali, não tinha ninguém para trás deles. Ali que eles começaram a surgir. O mesmo Deus que os criou com capacidade de reprodução, também os criou com capacidade de adaptação. O que isso significa? Que esses seres, eles se adaptam. A gente vê, de vez em quando, reportagem que diz: apareceu aqui na costa aqui de Pernambuco e tal, lá do Nordeste, um peixe ou um golfinho que não é normal aqui nessas nossas águas. Mas eles se adaptam. Eles vêm para cá, conseguem ficar aqui o tempo que eles precisam, às vezes vêm para se reproduzir, porque saem de água gelada, vêm para águas mais quentes, né? Ou vice-versa, e eles vêm e ficam aqui, se adaptam muito bem. Então Deus também deu a eles essa capacidade de se adaptarem e também capacidade de se alterarem, de se variarem, tá? Haver variação deles, né, entre eles, mas eles continuam golfinho, eles continuam peixe, eles continuam qualquer animal marinho, tá? Eles continuam a mesma coisa, tá? Aqui o Augusto fala que a ciência chama isso de microevolução. Eles podendo se reproduzir e reproduzir com variações diferentes, tá? Moisés termina aqui o 5º dia dizendo que Deus viu a sua criação e ele diz que era bom. Repetindo o que eu falo, toda vez que eu falo que Deus disse que a sua criação era boa, por quê? Bom porque está cumprindo o propósito para o qual Deus os criou. Bom porque Deus está preparando a casa para a chegada da sua estrela maior, que a gente já sabe que vai chegar no 6º dia, preparando tudo para a chegada daquele que é realmente a razão pela qual Deus está fazendo todas essas coisas, desde o 1º dia até agora, o 5º dia. E aí Moisés escreve dizendo que termina o 5º dia. Aí, olha só no verso 23. Houve tarde e manhã o 5º dia. Muito bem. Muito bem. Aí nós vamos... Aqui terminou o 5º dia. Quando chega no versículo 24, continua mais criação. E ainda não é do homem. E ainda não é do homem. Mas já é criação do 6º dia. Até semana que vem. Que Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe, que nós vamos chegar no 6º dia, semana que vem. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus. Nós vamos, hoje quem vai estar fazendo a oração a nosso favor, né, é a nossa irmã Ideni. Eu vou postar aqui a oração dela e que vocês estejam firmes na fé, né? Alex na esperança. E que Deus nos dê graça para vencermos mais uma semana. E a gente sabe o que vem aí? Não, a gente não sabe, né? A gente não sabe o que vai nos acontecer, nem daqui a pouco, nem daqui a 5 minutos. Imagina amanhã, que é sábado, ou depois domingo, e depois segunda, e começa tudo de novo. A gente não sabe, mas a gente confia no Deus que disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Fiquem com Deus. Amém.